Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, dia 24 de agosto, o principal destaque, como não poderia deixar de ser, saiu o IPCA 15 com uma deflação de 0,73%. Olha, eu até achei que a queda do IPCA 15, lembrando, média inflação entre 15 de julho e 15 de agosto, ia ser um pouco mais intensa, ia chegar perto de 1%. Mas 0,73% de retração ainda é um excelente resultado, uma vez que isso é o fruto direto do impacto, em primeiro lugar, da queda do preço dos combustíveis, pela redução de ICMS aprovada pelo Congresso Nacional e governo federal ainda em junho, entrou em vigor em julho, e agora em agosto, especialmente nos primeiros 15 dias do mês, ainda tem seus efeitos, também por conta de uma redução do preço internacional do petróleo no mercado internacional, que por sinal nos últimos 2 dias está revertendo, mas que pessoalmente eu acredito que volte a cair nos próximos dias, porque trata-se de um fenômeno mais especulativo, a meu ver. Mas essa queda de 0,73%, ela acabou mudando as previsões dos analistas de plantão a respeito da inflação do ano de 2022 e até o próprio presidente do Banco Central, o Campos Neto, está falando coisas que o Fora de Curva dizia algum tempo atrás, que a inflação brasileira ia ser inferior a 6,5%, podendo chegar ao patamar de 4%. Não 4% baixo, mas sim 4% alto, mais perto de 5%. Então vamos prestar atenção, gente. São os dirigentes do Banco Central do Brasil que finalmente estão começando a assistir o Fora de Curva, ou talvez estejam caídos na real e parando de dar tanta atenção à sua tradicional fonte de base para informações futuras, que é o Boletim Focus. Mas aí vamos aprofundar um pouquinho essa conversa. O que determinou essa queda de 0,73% de IPCA 15? Então, o primeiro corte da nossa análise está nessa tabela aqui na frente, onde eu vou comparar o que aconteceu no total de julho de 2022 pelo IPCA e o que aconteceu nesse período entre 15 de julho e 15 de agosto desse ano. Como nós vimos pela ilustração anterior, o chamado índice geral, ou IPCA pleno, foi de 0,68% de deflação em julho fechado e de 0,73% negativo entre 15 de julho e 15 de agosto, que é esse último indicador. Especificamente, olha só, alimentação e bebidas. No mês passado, fechou em 1,3%. E conforme antecipei, já em agosto, em função da questão dos laticínios, que já nós vamos ver, esse percentual iria desacelerar, mas estaria ainda positivo. E, de fato, houve uma alta de 1,12%, pressionada especialmente pelos últimos 15 dias do mês passado. O que eu vejo é que nos primeiros 15 dias agora de agosto, na primeira quinzena, o preço do leite longa-vida já dá para verificar quedas bastante acentuadas, assim como de outros laticínios. Isso aí vai estar muito bem expresso no IPCA fechado agora do mês de agosto, que deve sair daqui umas 2 semanas, já em setembro, né? Habitação, ainda influenciada pela queda do preço da energia elétrica em função da redução de ICMS, registrou deflação de 0,37% frente a uma deflação anterior maior de 1,05% em julho. Artigos de residência, dá para dizer que foi estável, foi 0,12% no IPCA e agora 0,08% no IPCA 15 de agosto. Vestuário ainda continua com uma pressãozinha inflacionária em função daquelas questões que nós já abordamos em foras de curva anteriores, menos lojas de vestuário, com mais pessoas querendo sair à rua, aproveitar essas liberdades pós-pandemia. Por falar nisso, tem um dado interessante que saiu na imprensa esses dias, que demonstra que as lojas físicas estão tendo melhores resultados de vendas do que em relação às que ficam na internet. Isso é porque as pessoas, primeiro, acabou a novidade das compras via web e segundo,
o povo brasileiro ou o povo mundial está realmente cansado de ficar atrás da tela do computador e perder grande parte do seu universo sensitivo de circular na rua, circular nas lojas, entrar em contato com as pessoas. Talvez essa pandemia e essas maluquices que aconteceram de isolamento social tenham ensinado as pessoas a dar valor ao convívio em comunidade, e isso é uma coisa muito boa. Setor de transportes, a deflação foi de 5,24%, resultado, como já falei, da queda do ICMS definida em junho, mas que entrou em vigor em julho, e agora em agosto, na primeira quinzena, nós tivemos uma continuidade da queda dos preços dos combustíveis em função do mercado internacional e de um viés de valorização do real frente às moedas internacionais. Saúde e cuidados pessoais, uma alta de 0,81%, provavelmente relacionado à mudança de preços do plano de saúde. Despesas pessoais, um recuo de 1,13% para 0,81%, isso é um saco de gato. Tem várias coisas que podem explicar esse fenômeno, mas demoraria horas e horas para detalhar esse grupo de despesas, que na verdade é pouco relevante na cesta de consumo do brasileiro. Questão da educação, uma alta de 0,06% para 0,61%. Lembrando que na primeira quinzena de agosto tem pagamento das matrículas ou rematrículas nas faculdades e, evidentemente, isso aí dá uma pressãozinha inflacionária. Finalmente, setor de comunicações, que no IPCA de julho teve uma alta, praticamente uma neutralidade de 0,07%, agora uma queda de 0,3% e deve cair mais porque as grandes operadoras, vou dizer o nome, Claro, TIM e Vivo, ainda não repassaram para o nosso bolso, na nossa conta de celular, a redução de ICMS que foi aprovada no Congresso Nacional junto com combustíveis e energia elétrica. A Claro já avisou que isso aí vai acontecer a partir de agosto ou setembro. As outras operadoras ainda estão quietinhas e o PROCON nacional e estaduais, municipais, já estão em cima das operadoras para fazer isso valer, porque não é dinheiro deles, é dinheiro nosso. Inclusive, devemos exigir o retroativo da redução de impostos que não pagaram em julho e provavelmente não vai ter de desconto na nossa conta agora em agosto. Olho nisso, gente. E agora, em termos mais específicos ainda, vamos ver quem foram os vilões da inflação brasileira pelo IPCA 15 agora de agosto. Em primeiro lugar, abaixo o limão, ele teve uma alta de 22%. Como é que vai ficar nossa caipirinha, caipirosca ou até um singelo suco de limão, uma limonada? É claro que isso é uma questão sazonal. Queda de safra, reduz oferta, aumenta preço. A melancia também está nesse grupo, especialmente para os admiradores dessa fruta enorme. Mês passado teve uma alta bastante pronunciada e esse mês repetiu a dose, pelo menos no IPCA 15, 18,54%, e isso também é a mesma coisa do limão, sazonalidade. E aí chegamos no terceiro item do vilão da inflação do IPCA 15, que é o leite longa-vida. 14,21%. Vamos lembrar, pessoal, que no mês passado, ou fechado julho, essa alta foi de 25,46%. Mesmo desacelerando, é um aumento de preço bastante significativo, vamos dizer a verdade. Mas temos que entender também uma coisa que eu já falei antes. Agora, esse IPCA 15, ele carrega metade da inflação referente a julho, onde a oferta de leite no Brasil estava no seu ponto mínimo. Agora, em agosto, podem ir nos supermercados, o leite longa-vida não está mais na casa de R$ 7,00 ou mais. Está, na maioria dos lugares do nosso país, abaixo de R$ 5,00. Então, se nós tivermos uma alta de 14,21% no IPCA 15, vamos lembrar que isso é uma pressão da segunda quinzena do mês passado. Nessa primeira quinzena de agosto, os preços já se encontram numa realidade muito diferente e melhor para o consumidor. Isso também se aplica à questão do total da cadeia produtiva leite e derivados. IPCA 15 de agosto, 8,7%, enquanto
No mês passado, julho fechado pelo IPCA 14,06%. Repetindo, provavelmente quando nós fecharmos o mês de agosto com o IPCA cheio, que deve ser publicado lá na segunda semana de setembro, essa pressão dos laticínios de positiva vai ser negativa. E aí sim, nós desenhamos uma perspectiva para uma deflação agora em julho, fechando dia 1º a 30 do mês, e provavelmente em setembro, se houver alguma inflação em termos gerais, vai ser muito pequena. Só antes não posso deixar de falar dos preços que caíram. Primeiro foi a abobrinha, 17,89. Olha, mesmo caindo muito mais, cair 90%, cair 100% for de graça, não contem comigo. Não gosto de abobrinha e acho também que a maioria dos espectadores do Fora de Curva também dispensam esse vegetal. A gasolina, uma queda de 16,8%, como nós falamos, efeito ICMS, também efeito queda do preço internacional do combustível. O tomate, que estava muito caro, já caiu 15%. Morango, que subiu muito nos meses passados, queda de 14%. Basicamente, os que mais caíram nesse momento, nesse período, foram combustíveis e produtos hortigranjeiros. E agora, finalizando essas questões específicas, vamos pensar um pouco no futuro. Como eu falei, o mês fechado de agosto deve sim nos premiar com mais uma deflação superior ou mais intensa que o IPCA 15, chegando perto de 1%, conforme minha perspectiva anterior. E aí em setembro, o que vai acontecer? Gente, dependendo aqui do mercado interno brasileiro, não tem nada que pressione demasiadamente os preços para baixo ou para cima. Talvez o que possa acontecer ainda é uma pequena queda no preço do petróleo abaixo de $90 o barril do Brent e também uma valorização do real. Aí sim, em setembro nós teríamos uma queda importante, mas não tão intensa, do preço dos combustíveis aqui no mercado interno, e isso poderia pressionar para mais uma deflaçãozinha, mas não tão intensa como em agosto. Mas nós temos o contrafluxo, nós temos o senão disso tudo. Do que eu estou falando? Até ontem, no Fora de Curva, eu fiz uma rápida análise da estiagem lá na Europa. E as colheitas do verão deles, que é o nosso inverno, está chegando o outono lá, então vão colher trigo, vão colher milho, vão colher soja, mais uma série de coisas, deve registrar uma forte quebra de produção. E isso sim pressiona preços na Europa e, por decorrência, pode sim aumentar preços de várias commodities agrícolas aqui no Brasil também. Então não vamos ter ilusão, vamos nos preparar para isso, porque realmente o mercado de commodities é global, não é brasileiro. E nem vamos pensar naquela besteira de tentar reservar por decreto-lei ou por medida provisória ou medida do Congresso uma parte da safra aqui para o nosso mercado interno. Olha o que aconteceu com a Argentina. Eles resolveram limitar a exportação de bovinos. Agora, não tem mais bovino para exportar, não tem mais carne de boi para exportar, mas também está rareando a carne no consumo interno. Então essas histórias de controle de mercado, vou dizer para vocês, é uma besteira. Vamos enfrentar então o que deve ser enfrentado com serenidade e sempre, tanto ao nível da nossa figura enquanto consumidor, como empreendedor, porque cada um em si é um empreendedor de si mesmo, então vão aproveitar as melhores oportunidades e fugir das grandes desvantagens do que pode vir pelo futuro. Acredito que no Brasil a coisa vai ficar mais ou menos tranquila, porque o consumo europeu, sim, tem a parte industrializada que usa soja, usa milho, usa trigo, mas eles são muito mais naturebas que a gente, e aí eles preferem o consumo de produtos mais orgânicos, mais próximos da natureza. E esse tipo de hortifrutigranjeiros, pelo menos aqui no Brasil, nós não temos a logística adequada para fazer uma exportação de grandes volumes. Então acredito que afora alguns efeitos em alguns tipos de alimentos, aqui no Brasil, essa questão da escassez que eu estou falando de alimentos na Europa não vai dar muita incomodação para a gente não. Mas vamos esperar para ver, porque nesse mundo sempre temos gratas e não gratas surpresas. E assim, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça,
botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e, especialmente, inscreva-se aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau.